da conversa, e eu vou fazer questão de expor aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque Tereza Cristina e Marcos Pontes, para mim, neste momento, são dois traidores da pátria. Se os senhores preferem impressionar os Estados Unidos em vez de pressionar o presidente do Senado, os senhores serão tratados como traidores e serão publicamente humilhados pelo fracasso que será a negociação dos senhores. E se eu estou falando isso, é porque eu tenho certeza do que vai acontecer. Não tem mais volta. Eu vou dizer a vocês o que o Departamento de Estado disse. A embaixadora, é tarde demais, não é mais possível parar o que está por vir. Eu peço a você que envie esse programa para as pessoas, envie nos seus grupos, envie para os seus parentes, envie para os seus amigos, mas principalmente para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Mas obviamente que isso não veio sem aviso, né? Vocês aí do Supremo Tribunal Federal, você, Alexandre, que eu sei que assiste, aí não perde um Paulo Figueiredo Show, vocês foram avisados várias vezes. O Barroso, por exemplo, como eu disse, ele esteve nos Estados Unidos recentemente. E aí agora vem a negativa, até houve um ato falho, né, de que a filha não moraria nos Estados Unidos, mas o que o Barroso veio fazer aqui foi visitar a filha. Pelo menos essa foi a informação que eu recebi. E já naquela oportunidade eu reportei que o Trump sabia da chegada do Barroso e tomou a decisão de não cancelar o visto do Barroso naquele momento, preferindo então agir de maneira mais sistemática e dar a oportunidade que as instituições brasileiras reagissem. E agora vocês entendem essa decisão do presidente. Por quê? Não fazia sentido ele cancelar o visto do Barroso e impedir a entrada dele na sexta-feira, se ele anunciaria sanções, no caso tarifas, na quarta-feira da semana seguinte. Afinal, isso anteciparia uma resposta do Brasil. E ele falou, não, vamos dar uma coisa de cada vez. E, obviamente, as instituições brasileiras reagiram da pior maneira possível, porque do executivo vieram as ameaças aos Estados Unidos e do judiciário veio um tratamento aos americanos quase como se fossem inimigos do Brasil. E lembrem-se, eu sempre disse isso a vocês, nosso plano tinha 2 alicerces básicos, que o Alexandre de Moraes ia sempre dobrar a aposta e que o Lula sempre faria merda. Esses são os alicerces do plano que nós sempre tivemos. E o Supremo, o Alexandre, empurrado pelo Alexandre, pareceu mesmo acreditar na impunidade total. Acharam que eles eram poderosos até mesmo fora do Xandaquistão, acharam que o Trump ia mandar reclamação diplomática, sei lá, nota de repúdio, ia chamar o embaixador para consulta, etc. Mas o Trump não tem nem embaixador no Brasil, ele está cagando e o Trump não funciona assim. Porque, como eu disse, eu sempre tenho referências nerds no Paulo Figueiredo Show, e eu disse que o Trump é o nosso Hulk. Veio som? Eu não ouvi som. Acho que esse vídeo veio sem som. Mas o Trump é o nosso Hulk. Deixa o nosso Hulk aí destruindo o Supremo Tribunal Federal. Deixa ele aí no canto pra gente, Bruno. E as oportunidades para distensionar sem consequência, elas são coisa do passado. Isso porque a reação não veio só do Trump, veio de todo um coro de apoio ao cancelamento dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal por diversos setores dentro dos Estados Unidos. O Michael Schellenberger, um dos mais respeitados jornalistas americanos, por exemplo, disse assim: a mídia dizia que Trump era só conversa e nenhuma ação, ou seja, que ele era um bravateiro, e a mídia disse isso inúmeras vezes, lembra? A gente devia ficar passando aquele vídeo do Arthur, do MBL, falando assim, imagina, ou do Gilmar Mendes, eu não acredito que o Trump vai tomar nenhuma medida. Imagina se o Trump vai tomar alguma medida. A ideia de que o Trump era só conversa e nenhuma ação quando se tratava de defender a liberdade de expressão e democracia no Brasil. Mas agora ele impôs uma proibição de viagem aos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso ocorre poucas horas depois da polícia ter invadido a casa de Bolsonaro. O Alex Bruesewitz, que é o assessor direto do Donald Trump, também comentou sobre os cancelamentos dos vistos do ministro do STF. Ele disse: obrigado, presidente Trump e Marco Rubio. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, é um bandido corrupto. O que ele está fazendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro é doentio e errado. Além desses dois, o Chris Pavlovski, CEO do Rumble, comentou o seguinte sobre o pronunciamento do Marco Rubio: Moraes é um tirano que tenta intimidar as pessoas ao silêncio ou controle, sempre usando seu poder de forma ilegítima. Ele desligou o Rumble em seu país e continua tentando ditar comportamentos fora das suas próprias fronteiras. Obrigado, presidente Trump e secretário Rubio, por se manterem firmes em defesa da liberdade. A deputada Maria Elvira Salazar, minha querida amiga Maria,
também falou sobre esse assunto e disse assim: desde o primeiro dia eu venho denunciando Alexandre de Moraes, levantei a minha voz no Congresso para expor o seu abuso de poder. Censura, prisões e perseguição política não tem lugar em uma democracia. A revogação do visto é um começo. Agora precisamos de total responsabilização. Cadê o Jason Miller? Não tem Jason Miller? Não botaram Jason Miller na lista? Deveriam. Jason Miller também se manifestou várias vezes. Jason Miller, que é uma das figuras mais importantes do mundo Trump. Então, no final da história, você tem empresário, você tem assessor da Casa Branca, você tem jornalista, você tem político, você tem assessor pessoal do Trump, todo tipo de gente importante nos Estados Unidos falando sobre como o cancelamento dos vistos de autoridade do regime não somente foram uma ação correta e necessária, como também são apenas um passo inicial e que as medidas devem ser tomadas para responsabilizar todos aqueles que contribuíram para a instalação do regime no Brasil. E eu falo isso porque esses pronunciamentos demonstram a seriedade com a qual os Estados Unidos estão tratando a questão brasileira. Mas, apesar disso, tem gente que acha que ainda que os americanos estão brincando. E a prova disso é que agora, depois das ações começarem a ser tomadas, depois de ignorarem todos os avisos do presidente dos Estados Unidos, depois de ignorarem todos os avisos do Comitê Judiciário, da Casa dos Representantes, depois de ignorarem todos os avisos do Comitê de Direitos Humanos, depois de fazerem chacota, que a gente abriu aqui o programa, depois de tudo isso, aí o regime decidiu tentar conversar. Daí nós temos dois casos, como da embaixadora do Brasil, né? É um deles. Tem até um vídeo da CNN que eu acho que melhor, que ilustra o clima fúnebre. Coloca aí pra gente para ilustrar o caso, Brunão. Numa escalada, uma fonte americana contou hoje que a embaixadora brasileira, Maria Luísa Ribeiro Viotti, ao voltar ou ao interromper suas férias anteontem, lá em Washington, ela procurou o Departamento de Estado e não foi recebida, e disseram para ela que era tarde demais para procurá-los. Que chato. Ao mesmo tempo, o Eduardo Bolsonaro aparentemente sendo favorecido com um processo sumário, rápido, um fast track para a concessão de visto de residência, tendo um apoio de um centro lá na Universidade Internacional da Flórida, que é custeado pelo governador Ron DeSantis. É chato quando isso acontece, né? Quando a gente não tem moral e bate na porta e não atendem a gente, né? Porque, lembra essa embaixadora que eu disse que era completamente desconhecida dos membros do Departamento de Estado? E ela tomou uma porta na cara e não foi sequer recebida pelo governo dos Estados Unidos. E esse é um caso. Eu recebi hoje de manhã, porque eu não tô tendo dificuldade de falar com o Departamento de Estado, não. Eu tenho falado bastante aqui. E hoje de manhã eu recebi aqui a seguinte notícia. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu recebi a seguinte mensagem. Good morning, essas pessoas estão pedindo por uma reunião com fulano de tal. Não vou dizer com quem eles pediram uma reunião, mas eu vou dizer quem são. Senador Nelsinho Trade, Chair of the Senate Foreign Affairs Committee, presidente do Comitê de Relações Exteriores. Senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Senador Fernando Farias. Senador Marcos Pontes, o astronauta, senador Esperidião Amin, senador Rogério Carvalho e senador Carlos Viana, Rogério Carvalho do PT do Sergipe, todos eles pedindo reunião no Departamento de Estado com uma pessoa de alto escalão. Deixa eu dar um spoiler aqui, não vão conseguir reuniões de alto escalão. Com sorte, serão recebidos ou por alguém de baixo escalão, e isso está sendo decidido lá, eu fiz a minha sugestão, ou serão recebidos por alguém que dirá a eles: os senhores estão perdendo tempo. É melhor os senhores resolverem o problema político do país de vocês antes de quererem tratar de questões comerciais. Talvez seja o melhor caminho. Talvez, em vez da porta na cara, eles devam receber um sonoro: vão cuidar da vida de vocês. Talvez seja esse o melhor caminho. Seja como for, se eu já sei o pedido e já sei com quem... Vira aqui para mim. Senadores, principalmente Marcos Pontes e Tereza Cristina, vocês imaginam, se eu já recebi quem que os senhores querem encontrar, eu já recebi o questionamento de se devem encontrar com os senhores. Se vocês têm alguma dúvida de que eu vou saber a agenda inteira e o teor da conversa,
e eu vou fazer questão de expor aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque Tereza Cristina e Marcos Pontes, para mim, neste momento, são dois traidores da pátria. Está muito claro, e a minha recomendação é ao deputado que o Eduardo Bolsonaro emita uma nota pública desautorizando os senhores a falarem em nome do pai dele ou do movimento que eles, do qual os senhores dizem que fazem parte. Só para ficar muito claro, se os senhores quiserem trair o Brasil, ir lá, arregar para a ditadura sem que nem 1 milímetro seja dado de avanço por parte do nosso Congresso, se os senhores preferem ir pressionar os Estados Unidos em vez de pressionar o presidente do Senado, os senhores serão tratados como traidores e serão publicamente humilhados pelo fracasso que será a negociação dos senhores. E se eu estou falando isso, é porque eu tenho certeza do que vai acontecer. Tá dado o recado. É um bom spoiler para entenderem daqui para frente. Meus amigos, não tem mais volta. Eu vou dizer a vocês o que o Departamento de Estado disse. A embaixadora, não é tarde demais. Não é mais possível parar o que está por vir. E por que não é mais possível? Porque é impossível parar o Alexandre de Moraes de dobrar a aposta e o Lula de fazer cagada. A crise diplomática não terá fim. Os senhores acham que vão bater na porta deles e dizer o quê? O presidente Bolsonaro corre o risco de ser preso hoje, o risco real de ser preso hoje, pelo absurdo de ter dado uma entrevista. Então entendam, não adianta os senhores irem lá enquanto o Lula diz que vai tarifar a empresa americana de tecnologia, que vai impedir envio de dividendos para o exterior, que os Estados Unidos são irresponsáveis, que estão agindo. Não adianta. A retórica do Lula impede qualquer negociação por parte dos senhores, e a retórica do Alexandre de Moraes impede qualquer negociação também por parte dos senhores. Qual é o caminho? Qual é o único caminho para o Brasil? O Brasil precisa dar o primeiro passo, que eu não sei outro que não passe pela anistia ampla, geral e restrita. Senadora Tereza Cristina, senador Marcos Pontes, se os senhores querem resolver o problema e estão preocupados de fato com o empresariado brasileiro, os senhores passem a pressionar o presidente da casa que os senhores ocupam, em vez de virem passear nos Estados Unidos com dinheiro público. Eu peço, se você estiver assistindo pelo YouTube, que você clique no botão do like. Eu quero muito ver a interação dos comentários de vocês, mas acima de tudo, este é o programa que você tem que mandar para os seus amigos e para os inimigos, aqueles lá da Globo News, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show.